anatomia. No encéfalo, a gente tem os ossos do crânio, que vão proteger o encéfalo contra agressões, né? E logo abaixo do encéfalo tem as meninges, que é a membrana mais externa é chamada de dura mater, a membrana média é chamada de aracnoide, e a membrana mais interna, a meninge mais interna, é chamada de pia mater. Onde que fica o líquor, então? Ele fica exatamente, deixa eu sair aqui de cima do texto, entre a aracnoide e a pia mater, tá? Na parte mais interna, na extremidade da aracnoide, tem um enovelado de vasos sanguíneos, que é conhecido como barreira hematoencefálica, e a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, como que o líquor é produzido? Ele é um ultrafiltrado do plasma, e ele é produzido principalmente pelo plexo coroide, e algumas células aqui dessa região também vão contribuir na produção de líquor. Então, onde que ele vai se localizar, gente? Ele circunda todo o sistema nervoso central, ou seja, ao redor de todo o encéfalo. Então, o líquor, ele vai circundar todo o sistema nervoso central, então, ou seja, encéfalo e medula espinhal. E ele vai promover principalmente proteção e nutrição para o sistema nervoso central. Tá? Então, ele ocupa todo o espaço aracnoide, os ventrículos cerebrais e o canal central da medula. Então, ele sustende, ele faz com que o sistema nervoso ele fique... sabe quando a gente entra numa piscina, no mar, enfim, e a gente fica suspenso, parece que a gente está mais leve? É isso que o líquor promove para o sistema nervoso. Então, com um trauma menor, quando o paciente sofre um trauma menor, a presença do líquido em quantidade adequada faz com que, diante de um trauma menor, a chance de lesionar de fato o sistema nervoso ela seja menor também. Tá? Então, ele é extremamente útil para proteger, nutrir e suspender, que seria essa questão de deixar o sistema nervoso suspenso num líquido, o que vai gerar essa proteção. Tá? O que ainda é importante a gente falar antes de começar a interpretação das análises de líquido cefalorraquidiano? A barreira hematoencefálica, como eu falei anteriormente, ela é uma barreira que fica lá, entre a aracnoide e a pia mater. É um enovelado de vasos sanguíneos que fica na extremidade da aracnoide, na verdade. E ela é conhecida como barreira hematoencefálica porque ela impede a passagem de diversas substâncias químicas, neurotransmissores, proteína, sangue em geral, para dentro do líquor. Então, um líquor é um ultrafiltrado do sangue. E essa barreira hematoencefálica protege justamente a entrada de substâncias agressoras lá da corrente sanguínea para dentro do líquido cefalorraquidiano, ou seja, para o líquor. Então, é por isso que muitas vezes a gente não vai conseguir extrair informações definitivas no diagnóstico quando a gente analisa o sangue diante de uma doença neurológica. Justamente porque existe essa barreira, e essa barreira ela é uma mão de duas vias. Tanto o que está lá dentro do líquor não passa para o sangue, quanto o que está no sangue não passa para o líquor. Então, na grande maioria das situações, a gente vai precisar, sim, de uma análise de líquor para conseguir completar a nossa abordagem diagnóstica de uma doença neurológica. Tá? O que mais, gente? Outra coisa importante, às vezes a gente tem uma doença sistêmica com potencial de causar doença neurológica e faz uma análise do líquor e não aparece nada. O líquor está normal. E a grande responsável por isso é a barreira hematoencefálica, porque ela é muito eficiente, ela protege a vida, já que se o sistema nervoso morrer, morreu tudo, né? Então, às vezes eu já vi resistência em indicar e realizar esse exame, justamente por isso, porque se dá normal, a maioria dá normal, não é, primeiro que não é bem assim, mas a normalidade é uma ótima notícia para o clínico, né? Sinal que a barreira hematoencefálica está de fato funcionando.
Então, a gente vai discutir nesse módulo diversos aspectos de doenças específicas do sistema nervoso para que vocês consigam pegar o resultado de uma análise do líquor e direcionar para o diagnóstico definitivo da patologia, do quadro clínico, né, neurológico que vocês vão estar investigando. Bom, quais são as indicações, então? Indicação de coleta de líquor é basicamente quadro de suspeita de doença neurológica, né? Então, principalmente as doenças de sistema nervoso central, tanto de encéfalo quanto de medula espinhal. Na maioria dos casos, a maior indicação é para doenças encefálicas, né? Para meningites e meningoencefalites. Mas algumas doenças medulares, elas também vão ter uma importância da abordagem de análise de líquor para completar a nossa avaliação diagnóstica. Então, devido à íntima relação entre o líquor e o tecido nervoso e as meninges, a análise do líquor pode trazer informações de importância para o diagnóstico e acompanhamento de doenças neurológicas. Tá? Então, uma das grandes necessidades de avaliar o líquor é para diagnóstico diferencial. Então, as doenças neurológicas, elas vão ter, muitas vezes, sinais clínicos muito similares e inespecíficos. Então, para diferenciar doença inflamatória, de infecciosa, de neoplásica e até mesmo os quadros degenerativos, a análise do líquor ela é essencial na abordagem. Mais para frente, vocês já vão entender melhor como que a gente vai chegar nesses diferenciais. Contraindicações, então, pessoal, também é importante saber, além das indicações, quais são as contraindicações, né? Já que é um exame com potencial de causar dano para o paciente, principalmente se não for feita uma técnica correta, é interessante que a gente sempre preste atenção nas contraindicações, tá? Paciente desidratado, não é indicado fazer a coleta do líquor antes da hidratação. Primeiro, para coletar líquido cefalorraquidiano ou líquor, o paciente precisa estar sedado, anestesiado, tá? Ele tem que perder consciência, senão ele não vai permitir uma coleta adequada. Geralmente é uma anestesia muito rápida, né? O risco anestésico é baixo em si, pelo tempo de anestesia, mas se o paciente estiver desidratado, a gente pode ter consequências da desidratação devido a uma anestesia no paciente desidratado. Então, ele pode ter hipotensão, hipovolemia, hipoperfusão renal, desenvolver uma insuficiência renal aguda no pós-anestesia. E o volume de líquor, ele pode estar muito reduzido no paciente desidratado. Então, você vai anestesiar um paciente que está desidratado, que já não é indicado, e ainda corre o risco de não conseguir uma amostra adequada, tá? Então, logicamente, que o paciente desidratado, além de não ser indicada a anestesia, também não vai ser indicado a colheita do líquor. Se o paciente tiver lesões na região atlanto-hospital, a técnica mais usada de coleta de líquor é na cisterna magna, né? Que é bem lá entre o occipital e a primeira vértebra cervical. Então, se o paciente passou por um trauma e tem risco de ter uma fratura, uma luxação, alguma lesão nessa região, essa também é uma contraindicação. Porque vocês já vão ver daqui a pouquinho a técnica de colheita, a gente precisa tracionar a cabeça do paciente em sentido de ventroflexão, faz uma ventroflexão cervical, e, logicamente, se ele tiver uma lesão nessa região, a gente pode piorar e ainda causar uma lesão medular, que pode ser fatal, justamente porque ali nessa região passa a inervação da função respiratória. Então, esse paciente pode ter uma parada respiratória por lesão no bulbo, tá? Então, se tiver lesão, é uma contraindicação importante. Outra contraindicação é sinais de aumento da pressão intracraniana. Então, se é um paciente que passou por um trauma, tem sinal de traumatismo crânioencefálico, por exemplo, ou de uma doença infecciosa, inflamatória, que cursa com o aumento da pressão intracraniana, a gente tem que repensar o momento da colheita. Não que não possa ser coletado nesse paciente, mas tem que estabilizar os sinais de aumento da pressão intracraniana, diminuir a pressão intracraniana, para aí sim poder realizar o procedimento, tá? Por quê? No paciente com aumento da pressão intracraniana, pode haver herniação do cerebelo. Isso é um processo invariavelmente fatal,
tá? Então, se a pressão lá na cisterna magna, se a pressão do líquor está muito alta, a hora que a gente funciona e extrai o líquor, vai baixar a pressão. E quando a pressão está muito alta, se ela baixa rápido, ela vai puxar o cerebelo. Por isso que pode haver herniação do cerebelo nesses casos. E a gente não deve executar essa técnica quando há sinais de aumento da pressão intracraniana. Então, quais são os sinais? Anisocoria, pupilas dilatadas e não responsivas, estado mental alterado, paresia rígida, alteração do padrão respiratório, do ritmo cardíaco e até mesmo coma. Tá? Então, no paciente com estes sinais de descompensação, a coleta do líquor deve ser adiada até que esses sintomas sejam controlados. Beleza, gente? Então, essa é a introdução do nosso módulo do misterioso líquor. Na próxima aula, a gente vai falar sobre técnica de colheita, que é um passo essencial, né? A gente conhecer a técnica,